Audiolivro O Último Convite, uma mensagem de esperança, de Clifford Goldstein. Capítulo 9. Palmas para o autor. Leia a primeira frase da Bíblia. Ela não começa com afirmações sobre o amor e a salvação de Deus. Em vez disso, inicia com as seguintes palavras: No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1, versículo 1. Isso acontece porque todos os outros ensinos, a morte de Jesus, o conflito cósmico, a condição pecadora do ser humano, a queda da humanidade, o juízo, só fazem sentido porque Deus criou o nosso mundo. Caso contrário, como seria? Em um universo sem Deus, a morte de Jesus na cruz seria apenas o fim de mais um judeu condenado pelos romanos. Em um universo sem Deus, o que a ideia do juízo final significa? Quem faria o julgamento? Qual seria a recompensa e o castigo? Em um universo sem Deus, qual seria a boa nova? Além da realidade de que vivemos, lutamos, sofremos, morremos e então vamos embora para sempre, assim como todas as lembranças da nossa existência? Que boa nova, não é mesmo? É por isso que a Bíblia começa com a verdade que fundamenta todas as outras verdades bíblicas, a saber, o Evangelho eterno, o juízo, o conflito cósmico, a queda e tudo que as Escrituras ensinam. Essa verdade é a que apresenta Deus como nosso Criador, contrariando a ideia moderna de que a vida aqui na Terra surgiu por acaso, sem qualquer propósito. A Bíblia começa com o que deveria ser uma verdade óbvia, de que a vida em toda a sua beleza e complexidade foi criada por Deus. Viagem no tempo. Embora as mensagens dos três anjos sejam destinadas especificamente para os últimos dias, o tempo em que vivemos, elas apontam de volta aos 6 primeiros dias, a criação da vida na Terra. O vocabulário usado por João na primeira mensagem angélica provém do Antigo Testamento. Nesse caso específico, as palavras da mensagem angélica: adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, versículo 7. Derivam do quarto mandamento, isto é, lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Êxodo 20, versículo 8 a 11. Êxodo 20, versículo 11 diz: porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar. A primeira mensagem angélica diz: adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar. Apocalipse 14, 7 faz referência direta ao quarto mandamento, o qual, por sua vez, alude diretamente à criação. As últimas palavras do quarto mandamento: porque em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Êxodo 20, versículo 11. Vem expressamente do relato da criação em Gênesis. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Gênesis 2, versículo 3. O primeiro anjo, Apocalipse 14, 6, nos leva ao quarto mandamento, Êxodo 20, versículos 8 a 11, o qual, por sua vez, nos conduz aos 6 dias da criação, Gênesis 1 e 2.
Nos 6 dias da criação se encontra uma ênfase específica no 7º dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e tudo que neles há. E, havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Gênesis 2, versículos 1 a 3. Outra ideia que vale a pena ser lembrada. Quando Deus abençoou o 7º dia, o santificou e nele descansou, somente Adão e Eva existiam. Não havia judeus. O povo judeu surgiu milhares de anos depois, após Abraão, conforme Gênesis 29, versículo 35. A palavra judeu, ou judeus, ocorre pela primeira vez em 2 Reis, capítulo 16, versículo 6, e em 2 Reis 25, versículo 25. No 8º e no 6º séculos antes de Cristo, muito tempo depois do relato da criação em Gênesis. Em outras palavras, não é bíblica a ideia comum de que descansar no 7º dia e santificar o sábado sejam práticas exclusivas para os judeus. Sim, os judeus praticantes guardam o sábado há mais tempo do que qualquer outro grupo, por isso são comumente associados a esse costume. Entretanto, o descanso sabático do 7º dia não se originou com eles, nem a partir deles, assim como a maçã, logotipo presente em todos os produtos da Apple, não começou com Steve Jobs. A maçã e o sábado começaram no Éden, antes dos judeus e de Steve Jobs. A doutrina da criação está presente em toda a Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Ela é fundamental para todas as outras doutrinas, porque, novamente, todos os outros ensinos bíblicos não têm valor quando são separados de Deus, nosso Criador. É por isso que o tema aparece com frequência. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Hebreus 11, versículo 3. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, e Ele é o único Deus, que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu. Ele não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor, e não há outro. Isaías 45, versículo 18. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Apocalipse 4, versículo 11. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1, versículos 1 a 3. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Salmo 33, versículo 6. Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo, e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. 2 Pedro 3, versículo 5. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, que formou a terra e tudo o que ela produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Isaías 42, versículo 5. Só tu és o Senhor. Fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo que nela há, os mares e tudo que há neles. Tu conservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Neemias 9, versículo 6. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Colossenses 1, versículos 16 e 17.
Há muitos outros textos que revelam a grande importância da doutrina da criação. Aliás, essa doutrina é tão importante que somos orientados a passar 1/7 de nossa vida, toda semana, sem exceção, nos lembrando dela, algo que não somos instruídos a fazer por nenhuma outra doutrina. Por quê? Porque, novamente, nenhuma outra doutrina faz sentido, caso Deus não seja aceito como nosso Criador. Junto a não matarás, não adulterarás e não furtarás, está o mandamento de se lembrar do dia de sábado. Em 1/7 de nossa vida, devemos nos lembrar de que Deus, somente Deus, é o Criador. Como é fascinante também que a primeira coisa da Bíblia considerada santa não seja um altar nem um monte, mas um segmento de tempo, o 7º dia. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. Gênesis 2, versículo 3. A palavra santificou, nessa passagem, é traduzida de um termo hebraico que costuma significar separado para uso santo. Embora a criação tenha produzido os céus, a terra, as aves, os animais, os seres humanos para ocupar o espaço, foi o tempo, não o espaço, que Deus primeiramente considerou abençoado e santo. Isso se dá porque o tempo é a dimensão na qual as coisas do espaço, isto é, os céus e a terra, as aves, os animais, os seres humanos, existem. Por fim, esse memorial da criação é tão importante que, em vez de irmos até ele, o sábado vem a nós. Uma vez por semana, a mais de 1.600 km por hora, a velocidade aproximada da rotação da Terra ao redor do próprio eixo. O sábado circula o globo, iniciando ao pôr do sol e partindo do ocaso seguinte. O 7º dia varre todo o planeta a cada semana como uma imensa onda de purificação. Jamais precisamos procurá-lo. Esse dia sempre nos encontra. Logo, nesta mensagem de advertências sobre o fim do mundo, a palavra de Deus nos leva de volta ao início do mundo e, de maneira específica, àquele que o criou. Somos instruídos não só a temê-lo e a lhe dar glória, mas também a adorá-lo. Para saber mais sobre o assunto deste capítulo, acesse adv.st/convite9. Se você ainda não é inscrito no canal O Bom da Bíblia aqui no YouTube, se inscreva e ative o sininho. Que Deus lhe abençoe.